Desde o ano passado, nesse período de início de ano, Deus colocou no meu coração o desejo de trabalhar alguns textos, de estudar alguns textos e meditar em alguns textos de Jesus, que eu chamei textos difíceis, palavras difíceis de Jesus. Mas não porque é difícil de entender. Normalmente quando a gente pensa numa palavra difícil, num texto, numa redação, numa poesia, difícil de se entender, num livro denso, como a gente fala, é porque nós não conseguimos entender o que está escrito, o que o autor quer dizer. Com Jesus não é assim. Não é difícil porque é difícil de entender. É muito fácil de entender Jesus. É difícil porque é uma palavra confrontativa, que exige uma resposta. Jesus tem em alguns momentos umas palavras, algumas colocações, alguns ensinos que nos fazem pensar quão radical é seguir Jesus. Seguir Jesus não é para qualquer pessoa. E se você está aqui, você não é qualquer pessoa. Porque exige uma resposta, mas de vez em quando, como a gente é bombardeado por uma cultura que quer facilitar as coisas, que quer embelezar essa radicalidade de Cristo e quer torná-la um pouco mais macia, aceitável, palatável. Como a gente é bombardeado por uma cultura que quer tornar essa verdade dita por Jesus menos agressiva, mais politicamente aceitável e correta, a gente precisa trazer à tona de novo, para sermos alertados o que é seguir Jesus, o que é ser discípulo de Jesus. E o objetivo do Evangelho, irmãos, não é nos fazer sentir bem. Sabe, a gente, na nossa cultura evangélica hoje, nós achamos que precisamos de Jesus, ou Jesus também mais precisa da gente, não é? Porque a gente precisa se sentir animado. É como uma pessoa que vem no culto, e eu sei que aqui ninguém pensa isso, ninguém. Mas uma pessoa que vai num culto e diz assim: eu preciso ir na igreja para carregar as minhas baterias. Como se o Evangelho fosse assim uma dose de ânimo, de autoajuda, de palavra de encorajamento. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é uma mensagem para nos incomodar, para nos apontar uma direção dura, para nos dar uma mensagem de desafio. Não é qualquer pessoa. Por isso Jesus um dia chegou para alguns seguidores, alguns discípulos, e disse: vocês também querem me abandonar? Essa é a radicalidade do Evangelho. Por isso as palavras de Jesus são difíceis. Elas são fáceis de serem entendidas, mas elas trazem um conteúdo de exigência. De exigência. Não dá para ficar de qualquer maneira. E como eu gostaria que eu tenho sido muito abençoado e chacoalhado com esse versículo aqui que eu vou ler daqui a pouquinho, eu gostaria que você começasse um ano pensando nisso. Essa radicalidade do Evangelho de Jesus. E você não comece o ano de forma meio que confortável demais. Os dias de férias já passaram, de descanso e de festa. Agora eu quero convidar você para uma vida séria com Jesus. Amém? Os jovens dizem amém também? Os adultos dizem amém? E as mulheres podem dizer amém também? Uma vida de radicalidade de discípulos de Cristo. E por isso, aqui nós entramos no texto. Eu quero convidar você a olhar na Bíblia um versículo apenas. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos do Novo Testamento. 6, 24. Se você não trouxe sua Bíblia, está aqui na tela. Obrigado, Fernanda. Versículo 24. Vamos ler juntos? Se a sua Bíblia é diferente daqui, está aqui. Por favor, leia aqui
ou acompanhe aí silenciosamente na sua Bíblia. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Ninguém pode servir Podemos ler de novo, a gente precisa ler algumas vezes para memorizar, né? Para memorizar. Vamos lá novamente? Ninguém pode servir. Amém. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos, talvez pela maneira como ele termina, automaticamente em dinheiro. Nós não podemos agradar a Deus e amar o dinheiro. Mas o dinheiro é apenas a conclusão de um pensamento que Jesus vem elaborando ao longo dos versículos anteriores. Por isso eu quero deixar o dinheiro, o tema dinheiro, finanças, para domingo que vem. Para domingo que vem. Há 3 pressupostos ou 3 afirmações de Jesus, 3 pressupostos desse texto, que estão aqui latentes, estão bem claros, assim, vai ser muito fácil da gente compreender quando ele fala ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Em primeiro lugar, a primeira afirmação que está contida nesse texto é que há uma realidade de que temos um Senhor. Jesus trata desta realidade de se ter um Senhor. É inescapável. Não há ninguém que possa dizer: eu não tenho um Senhor na vida. Nós não podemos escapar desta afirmação. Todos, das crianças aos mais velhos, todos temos um Senhor. Todos nós temos um Senhor. Jesus não está aqui para discutir o assunto. Ele não está aqui para dizer assim: olha, talvez na sua vida você esteja tendo um Senhor, talvez você esteja tendo 2 senhores. Ele está dizendo claramente: não há ninguém que não esteja debaixo do senhorio de uma autoridade. Ele parte desse pressuposto ao fazer essa explicação. Deixa eu explicar um pouquinho, tentar ajudar você, e eu pensei nesta análise, nesta compreensão, e me ajudou a entender. O que Jesus está querendo dizer quanto a termos um Senhor? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, você concorda com isso? A Bíblia diz que nós somos semelhança do Criador. E Deus é triuno, então imagine um triângulo aqui. Deus Pai, e aí viria o quê? Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus existe como ser em comunidade. Não dá para pensar em Deus como um apenas. Ele é um em 3 pessoas. Este é um mistério da Trindade. Deus então se relaciona. Deus é um ser que decide, escolhe se relacionar, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vive neste relacionamento. Agora vamos pensar num triângulo para nos representar. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, qual seria a nossa triunidade? Não trindade. Nós não temos uma trindade, uma divindade em 3 partes. Estou querendo apenas dizer que nós temos 3 componentes da nossa vida que nos fazem ser parecidos com Deus. Primeiro, nós mesmos. Segundo, o nosso próximo. Nós vivemos em comunidade. Nós somos seres gregários, nós somos seres que vivem em bando, em comunidade, em relacionamento. Não dá para viver sozinho, não dá para ser independente das outras pessoas. Nós temos dependência desde o dia que nascemos.
nós dependemos, como seres criados, né, como animais que somos, nós somos aqueles que mais dependem dos pais, do adulto, não é? A criança, quanto tempo. Isso mostra que nós e o nosso próximo estamos em relacionamento contínuo. Mas há um outro ângulo aqui, desse triângulo, que nos ajuda a compreender a nossa relação com Deus. E eu coloco nesse triângulo o próprio Deus. Nós, o nosso próximo e Deus. Esta tríade compõe, explica o ser humano. Não há ser humano sem ele mesmo, o outro e Deus. É isso que Jesus está dizendo. Todo ser humano tem um lugar em si mesmo para Deus. Por isso Jesus está dizendo, todos nós temos um Senhor, porque Deus nos fez à imagem dele, como seres que buscam o transcendente, buscam a divindade, buscam o sobrenatural. Todo ser humano é assim. Você pode olhar todas as culturas da terra, todos os povos. A religião, isto é, este esforço, esse desejo do homem de se relacionar com Deus faz parte de todas as culturas, todas as sociedades, em todas as épocas. Alguns lugares isso é proibido, mas não há como proibir o ser humano de se relacionar com Deus. Nós recebemos dele esta semelhança, este relacionamento. E é isso que Jesus está dizendo, que nós nos realizamos quando cultuamos um Senhor. Quando olhamos para fora de nós mesmos e dizemos, aí está talvez a razão da minha vida. Você compreende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que todas as pessoas se relacionam com o Deus verdadeiro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que toda pessoa busca ter sentido em sua vida, trazendo para a sua vida algo que é fora dele, é além dele. Pode ser um objeto, pode ser uma coisa, pode ser uma outra pessoa, mas que ocupa esse lugar do culto, da adoração. É interessante que Salomão, lá em Eclesiastes, ele declara que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós somos natureza dele, é a essência dele que foi posta em nós. Talvez olhando agora para o texto, para entendermos esse texto, ninguém pode servir a dois senhores, fica um pouco difícil para nós. E eu concordo que esse texto não é tão simples, porque há uma distância entre nós, leitores, com o escritor do texto, ou com o que falou a palavra, que é Jesus. Era outra cultura, outro povo, outra época. Nós temos uma distância daquela mensagem muito grande. Jesus diz, ninguém pode servir. Isso já é difícil para a gente, porque a palavra usada por Jesus aqui é a palavra doulos. Doulos é escravo. Ninguém pode ser escravo, na verdade, de dois senhores. E a palavra Senhor que ele está usando aqui é a palavra Kyrios. É a mesma palavra usada por Paulo lá nas cartas, quando diz que Jesus é Senhor, e ele diz que todo joelho se dobrará. Então o que Jesus está dizendo é que nós não podemos ser escravos de dois senhores absolutos. Se você for ler uma Bíblia em inglês, se você tiver aí um aplicativo em inglês, muito provavelmente você vai ter na sua Bíblia master, que é uma palavra que tem essa conotação de autoridade, de senhor. Domingo que vem a gente vai ver por que o cartão de crédito chama Mastercard. Master é senhor. Mas o que Jesus está dizendo não é esse senhor como um amo. Sabe a história da Dina é um gênio? Sabe? Antigamente tinha
astronauta que tinha como é que chamava? Isso. Ele mexia na lâmpada ali, não é? E saía aquela moça ali para ajudar e fazia tudo que ele queria. Isso é um filminho aí de anos, desenho de anos atrás, não é? Não é neste sentido. É no sentido de um Senhor absoluto, de dono de todas as coisas, de dono da vida, que dá sentido à vida. Jesus está dizendo que há no coração do homem, da mulher, do ser, um espaço para uma autoridade, um senhorio. Veja, irmãos, nós estamos há quase 50 anos da lei do ventre livre. Você sabe o que é a lei do ventre livre, não é? Faz 145 anos que a lei do ventre livre foi aprovada no nosso Senado, que dava liberdade aos nascidos filhos das escravas. Depois veio a lei da abolição, não é? A lei áurea. Então, para nós que estamos tão distantes desta realidade do que é uma pessoa ser escravo, ser doulos, é difícil entender o que Jesus está dizendo. Nós precisamos deixar que o Espírito de Deus fale para nós, revele para nós. O que ele está dizendo é que há uma possibilidade de eu e você nos relacionarmos com Deus como sendo Ele o Senhor da nossa vida, porque você vai ter um Senhor. Você vai ter um Senhor. Você pode dizer isso: eu tenho um Senhor. Agora, você não está dizendo que Jesus é o seu Senhor com esta frase. Você está simplesmente dizendo que você é um ser humano normal como qualquer outro. Todos nós temos um Senhor. Não há como viver sem ter um Senhor. É isso que Jesus está pressupondo aqui. Essa ideia de um Jesus conveniente, um Jesus que anima a gente, um Jesus que faz a gente enfrentar os problemas, um Jesus que ajuda a gente a ficar mais animado para enfrentar dificuldades. Esse não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Porque o Jesus que a Bíblia apresenta é o Jesus que assume autoridade, que assume senhorio, que é o dono do escravo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós passamos por um processo de substituir aquele que deveria ser o Senhor, o dono, a autoridade, e passamos a ter outros senhores de outro tipo, eu diria de outro naipe, de outra natureza, que não o Senhor absoluto das nossas vidas. Vamos entender um pouquinho mais isso. Você lembra dos 10 mandamentos? Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: além do Deus Criador, Jeová, Yahweh, Criador de todas as coisas, há outro Deus que a gente possa qualificá-lo como igual a esse Deus que diz ao seu povo: não terás outro Deus diante de mim? Há outro Deus que você possa colocar a letra maiúscula, um D bem grande, maiúsculo, e dizer: está aqui um Deus que pode ser igual ao outro? Eu ouvi esses dias de uma igreja que estava colocando, para atrair as pessoas, um ringue. Eu acho que eu disse isso há pouco tempo aqui, eu não tenho certeza se foi aqui mesmo, mas estava colocando um ringue dentro da igreja para convidar as pessoas a provarem que Deus, o Deus que eles estavam anunciando ali, ia bater no outro, ia derrotar o outro. Então os problemas todos seriam resolvidos, e o símbolo dessa luta era o ringue.
Mas eu quero dizer a você que não é esta visão cristã sobre Deus. Essa não é a visão bíblica, judaica, cristã sobre Deus. Porque num ringue entram iguais, da mesma categoria. Os lutadores que entram num ringue para lutar, eles já passaram pela balança, pela medição da altura, e eles são iguais. Por isso eles podem lutar para saber quem de fato é o melhor, está mais bem preparado. Isso não representa de forma nenhuma. Aliás, pelo contrário, é uma ideia absurda, totalmente fora do que a Bíblia diz sobre o Senhor que governa os céus e a terra. E é esse Deus que diz, não terás outros deuses. Então, o que é que Deus está dizendo? É que Deus não está dizendo que haviam outros deuses iguais a Ele, e você então me escolha, tá bom? Tipo, quando você vai ver alguém, crianças brincando para formar um time, e aí vai sendo escolhido o time, não é? Cada capitão do time escolhe um a um, porque são todos mais ou menos iguais ali. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que há um poder absoluto e um senhorio total. Mas aí ele diz, como é que... Veja, eu descobri isso esses dias, estudando esse texto. Alguma coisa que eu nunca tinha pensado sobre os 10 mandamentos. Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Me acompanhe aqui. Mas aí ele vai explicar quem são esses outros deuses. Porque as divindades que os israelitas conheciam eram aquelas divindades do Egito, onde eles haviam ficado lá 400 anos na escravidão. Quais eram as divindades? O sol, os animais, alguns animais selecionados representavam a divindade, o próprio faraó, alguns astros, não é, celestes, como o sol, a lua, e alguns animais que tinham força. Estes eram os deuses adorados. Então Deus não está dizendo para o povo, olha, não coloque esses aí como Deus na sua vida, porque na verdade eles não são deuses nenhum. Paulo diz que os ídolos nada são, não são nada, não tem significado nenhum. Os deuses criados pela mão do homem não têm sentido algum, não passam de criatura. Mas sabe o que é que os 10 mandamentos nos ensinam? Isso eu tenho aprendido agora nesses dias. É que há um Deus, um pseudo-Deus, que habita no coração humano. É desse Deus que Jesus está falando. Não terás outros deuses. É desse Deus que habita no coração humano que os 10 mandamentos estão falando. E como é que a gente descobre isso? Olhando para os próximos mandamentos. Os outros mandamentos vêm lá, não é? Pula alguns, vai chegar lá naquele que diz, não matarás. Você conhece esse mandamento? Por que não matarás está ali? Porque ele indica, ele aponta para uma possibilidade muito possível, muito provável, de que no nosso coração esteja um sentimento que nós estamos endeusando, que nos leva a matar alguém. E Jesus fala que mesmo aquele que olha com rancor no seu coração já matou. Depois ele diz, não adulterarás. Esse é outro mandamento. Esse mandamento, não adulterarás, ou outro, não cobiçarás, estão nos apontando para uma direção que no nosso coração, irmãos, há sentimentos que vão tomando o lugar de Deus, do senhorio de Jesus. Então, quando ele diz, não tome outro Deus na minha presença, não me substitua, ele não está falando de divindade. Não está falando de divindade. Ele está falando de coração. Ninguém, em lugar nenhum da terra, vai poder encontrar um Deus
e que ele possa chamar com D maiúsculo e dizer: este Deus entra no lugar deste Deus como igual, e eu o substituo. Não há um Deus assim. Mas há deuses que são sentimentos que habitam a nossa carne, o nosso coração. Estes sim vão tomando o lugar de Deus. Jesus não está falando de outra religião aqui. Irmãos, Jesus está falando para um povo. Para quem Jesus estava falando esse versículo? Jesus estava falando para judeus. Judeus que eram adoradores de um único Deus. Judeus que sabiam que há apenas um Criador do céu e da terra. Este conceito de Deus na mente dos ouvintes de Jesus é muito claro. Jesus não está falando para uma cultura como a nossa, que você pode escolher uma religião. Você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser hinduísta, você pode ser cristão. A nossa cultura que é múltipla. Jesus está falando para um povo, discípulos, homens e mulheres que sabiam só há um Deus no céu e na terra. Então, quando ele diz não tenha outro Senhor, ele está falando sobre atitudes, coração, sentimentos no coração. É isso que Jesus está nos ensinando. É possível se ter dois senhores. É possível, mas não dá para se relacionar com os dois. Então Jesus está dizendo, em primeiro lugar, há uma realidade. Nós servimos um Senhor. Faz parte da nossa essência, faz parte da nossa existência. Em segundo lugar, ele está dizendo, é impossível servir a dois senhores. Você imagina uma pessoa ir num estádio, um jogo, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, não é? Os palmeirenses, os corintianos aqui. Você imagina uma pessoa ir no estádio com a metade da camisa do Corinthians e metade da camisa do Palmeiras? É possível isso? A pessoa apanha dos dois lados, não é? Ela vai sair de lá totalmente destruída por ambas as torcidas. É impossível, Jesus está dizendo, tentar agradar. Embora tenhamos a realidade de termos um Senhor e sermos tentados a trazer para nós, nosso coração, um segundo Senhor, é impossível viver essa realidade. Ou você odeia um e ama o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. Deixa eu falar um pouquinho mais agora de nós todos, de mim e de você. Você já viu crentes que quase vivem uma esquizofrenia, uma doença na sua espiritualidade, que em um momento estão muito animados com Deus, em outro momento estão muito frios com Deus. No momento abrigam no coração uma entrega, um desejo de servir a Deus, de agradar a Deus, mas em outro estão em murmúrio, em reclamação, em desânimo. Você já viu crentes que se decepcionaram com o Evangelho? Quem aqui conhece alguém que talvez você chamaria de ex-evangélico? Esse é um bichinho que está por aí, não é? Está por aí. Tem muitos por aí. Pessoas que estão decepcionadas com Deus, frustradas com o Evangelho. Esse Deus, eu não contava com essa decepção, eu não contava com essa frustração. Deus parece que não ouviu a minha oração. O que aconteceu comigo não podia ter acontecido, porque eu procuro ser fiel a Deus. E a pessoa vive nessa doença. Ela não consegue ajustar isso no coração.
que isso acontece? Senão porque ela abrigou, ela permitiu entrar no coração um outro Senhor. Um outro Senhor. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Nós temos a tentação permanente, de permitir que outros senhores entrem no nosso coração, na nossa vida. É como um vírus. A gente está falando muito das doenças aí, dos mosquitos, né, ou do mosquito por aí. É como um vírus que entra e começa a habitar o nosso coração sem percebermos. Deixa eu dizer a você que o casamento, coisas muito boas podem se tornar Senhor da nossa vida. Então nós cremos em Jesus, nós decidimos segui-lo, nós fomos batizados, e aí então o relacionamento que deve ser uma bênção acaba sendo um Senhor. Você já deve ter ouvido muitas vezes a afirmação que quando a pessoa casa, ela acha a outra parte dela, não é? A outra parte dela. Esse é o perigo para quem busca no outro o ser completo. Ninguém completa você, meu querido irmão, minha irmã. Por melhor que seja o seu casamento, se é outra pessoa que completa você, esta outra pessoa pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Uma coisa que é para ser uma bênção, é presente de Deus. Então a pessoa que não se casa fica naquela expectativa de que por ela não ser casada, ela não ter encontrado alguém ainda. Ah, se eu tivesse alguém. Isso é um Senhor que está entrando no coração. É uma bênção que se torna uma escravidão. A fonte de alegria de ninguém é casamento, ou é filhos, ou qualquer outra coisa. Há coisas ruins que podem ser senhores na nossa vida. O divórcio. O divórcio pode passar a ser um senhor tão absoluto na vida de uma pessoa que ela não mais vai ter saúde emocional e, consequentemente, espiritual. Por exemplo, se a pessoa se divorciou por uma traição, por um ato muito ruim cometido pelo cônjuge, e ela então se afasta da outra pessoa e chega ao divórcio, e chega à completa separação, mas aquilo passa a governar, aquele sentimento passa a governar o coração daquela que foi traída, ou daquele que foi traído. Então este sentimento oriundo desta separação passa a governar o coração daquela pessoa. E o ressentimento, a mágoa, o desprezo, a raiva, a ira, passam a ser senhor do coração daquele homem ou daquela mulher. Há tantas experiências, irmãos, tantas. Então eu quero que você pare de olhar para a possibilidade de ter outro Deus, no sentido de outro ser, mas pense no seu coração, porque há tantas experiências pelas quais passamos, que podem gerar e trazer para dentro do nosso coração um Deus. Talvez você tenha recebido uma péssima notícia esse final de ano, início do ano, e o medo chegou no seu coração. Talvez seja uma notícia muito ruim quanto à saúde, a sua ou de alguém próximo a você. E aí o medo tomou conta. E esse medo começa a imperar e começa a governar as nossas reações. E começa a assumir o controle da nossa mente. E começa a gerar insônia, e começa a gerar medo do futuro. E começa a nos fazer deixar de orar e confiar na soberania e no amor de Deus. Este medo
está sendo o Senhor do coração. Quantas frustrações nós passamos? Talvez você já tenha passado decepções no seu trabalho, traições de alguém que você contava, palavras que foram ditas nos seus ouvidos, que atingiram de cheio o seu coração. E aquilo começa a ecoar na nossa mente, fazer som aqui. E nós guardamos aquilo aqui dentro. E Jesus está dizendo, é impossível alguém me chamar de Senhor e deixar esse pseudo-Deus, esse sentimento, essa obra da carne, habitar no coração. Olhe para a sua vida. Eu tenho feito o exercício de olhar para a minha vida esses dias, olhando para esse texto. Olhe para a sua vida. Pense em você. Talvez aquele plano que você fez de ser bem-sucedido em alguma coisa, ou num negócio, ou na compra, na venda, num projeto qualquer na sua vida, e você contou com Deus, e você orou e pediu a bênção de Deus. Deus, dá a tua bênção para mim. E você creu que Deus ia te abençoar. Talvez até alguém tenha dito a você, vai que Deus vai te abençoar. E as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. E aquela fonte de decepção, aquele sentimento de tristeza, como se Deus não tivesse cuidado, entra como um vírus e ali fica, e ali se aloja, e passa a ser Senhor da nossa vida. Passa a ser dono dos nossos sentimentos. Irmãos, tanto é assim que relacionamentos quebrados podem ser um problema para a nossa vida com Cristo. Você lembra um pouquinho antes desse texto aqui? Jesus fala assim, olha, se você for no culto e for entregar uma oferta, e lá no altar você se lembrar que tem alguém que tem uma coisa contra você, o que ele diz? Deixa, guarda a oferta, põe no bolso de novo, põe na bolsa, não é? Cancela o cheque, vai lá, fala com a pessoa e se reconcilia. Depois você vem e presta o seu culto. Você está percebendo como a quebra de um relacionamento, como a mágoa, como o ressentimento impede o nosso culto a Deus? Por isso Jesus está dizendo, é impossível ter os dois. Por isso eu disse que às vezes a vida cristã de uma pessoa, ela é doente, ela é enferma, porque ela permitiu entrar no coração dela sentimentos que tomaram o lugar de Deus. O controle e a autoridade da mente, dos sentimentos, da emoção, estão agora nas mãos desse evento, desse fato, dessa memória, daquela pessoa. E a pessoa está presa. Como é que ela pode ter uma vida de vitória em Deus? Como é que ela pode ter prazer nas coisas espirituais? Como é que ela pode dizer, eu amo tanto a Jesus, e Jesus é dono da minha vida, e eu quero servir a Jesus, se eu ainda não abrir mão de cultuar, de manter aquele Deus que entrou no meu coração? Você percebe a seriedade do que Jesus está nos dizendo? Teste. Eu vou fazer esse desafio para você e eu já estou terminando. Teste o seu coração. Jesus diz, onde está o teu tesouro? Um pouquinho antes ele diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É nesse contexto que Jesus diz isso. E para terminar, se nós não temos como escapar de nos relacionarmos com o Senhor, se não podemos agradar dois senhores, é impossível manter a autoridade de Cristo e estas coisas perambulando aqui dentro. Finalmente, temos a liberdade da escolha.
temos a liberdade da escolha. Quando Jesus diz ninguém pode adorar a dois senhores, ele está dizendo, ei, peraí, você pode escolher. Irmãos, Deus nos deu livre arbítrio. Eu vou dizer uma coisa a você, você e eu, qualquer um de nós aqui, pode seguir a vida toda mantendo em nós um outro Senhor. Nós podemos manter todas essas coisas que eu mencionei e tantas outras coisas. O desejo do sucesso, o dinheiro, e vamos falar um pouco mais sobre isso domingo que vem. Nós podemos caminhar a vida inteira e por isso sermos cristãos que não prosperam na vida espiritual, não crescem na palavra de Deus, não estão firmes na doutrina, não sabem aquilo que creem e o poder que têm em nome de Jesus dado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Nunca tomaram a decisão de, na liberdade que Deus deu, vencerem esses deuses, limparem, serem libertos. Irmãos, há uma vida cristã, há uma vida com Jesus, que é a vida da liberdade. Paulo diz que Deus nos chamou para a liberdade. Por isso, esta vida de derrota, de desânimo, eu não estou falando derrota nesse sentido financeiro, econômico, do sucesso, irmãos. Eu estou falando sobre liberdade, vitória, no sentido de sabermos em quem crermos e confiarmos no amor de Deus. É isso que é uma vida próspera. Esta é a vida da vitória e da prosperidade espiritual que Deus quer que vivamos. Esta é a vida. Esta é a prosperidade. Quando decidimos, eu não quero estar debaixo deste Senhor falso. Não quero isso para a minha vida. Eu não quero guardar esta mágoa, eu não quero guardar essa decepção, eu não quero ficar dependendo da aprovação das pessoas. A minha alegria vem do Senhor, tendo ou não tendo determinada coisa. A minha alegria vem do Senhor. Você é livre para tomar esta decisão. Irmãos, quando a gente vai no mercado, a gente pensa que escolheu uma coisa porque a gente quis. Eu quis escolher esta marca. Não é, não. Você sabe que não é isso. Há uma propaganda o tempo todo falando e a gente lembra do produto quando está lá. Até o lugar de colocar na prateleira, não é? Se tiver alguém da área de marketing aqui, vai concordar, e a gente sabe disso. A cor, a caixa das palavras, não é? A maneira como os corredores num supermercado ou em qualquer outro lugar estão dispostos, tudo isso é para nos influenciar a tomar decisões. Nós não somos livres. Você usa a roupa que você está usando aí porque alguém te influenciou. Ou foi a loja, a vitrine, ou alguém, a propaganda, os seus pais. Sempre a gente quer agradar alguém, então por isso fazemos isso, fazemos aquilo. Não é verdade? Nós não somos livres totalmente, mas há uma liberdade, uma, que eu e você temos. A liberdade de nos livrarmos dos falsos senhores. Essa nós temos. Essa nos é dada por Cristo quando nós recebemos a autoridade dele na nossa vida. Sabe por que Jesus podia falar isso? Sabe por que Jesus pôde falar esta palavra do Sermão da Montanha? Porque ele, dias antes, viveu uma experiência muito forte, muito maior do que qualquer um de nós já tenha vivido aqui. Jesus foi tentado por Satanás 3 vezes. E logo depois da tentação de Jesus, ele se apresenta perante os discípulos e faz este sermão. Ele sabia o que era ser tentado a ter outro Senhor. Sabe o que aconteceu na terceira tentação? Satanás o levou para um monte muito alto e mostrou todas as glórias dos reinos, das etnias, dos povos, as riquezas culturais, toda a beleza da natureza.
toda a biodiversidade do planeta Terra e disse a Jesus: tudo isso eu te dou se você prostrar e me adorar. Se você abrir o coração, um pedaço do seu coração, para me ter como Senhor. Só um pedaço. É isso que os senhores que estão por aí pedem sempre para mim e para você. Só um pedaço. Guarde só um pedacinho. Ah, mas eu tenho certo direito, porque aquela pessoa fez isso e fez aquilo, e aquela circunstância foi muito ruim para mim. E a gente se dá o direito de abrigar em nós falsos senhores. E não dá para agradar a Deus. Não dá para servir a Jesus, se isso estiver aqui dentro. Então, o meu desafio para encerrarmos é que você e eu coloquemos agora em oração: Senhor, o Senhor é o grande revelador, o Senhor é o grande iluminador da mente, do coração. Põe o teu holofote aqui, Senhor, e me mostra. Me mostra. Talvez o meu namoro seja o Senhor da minha vida. Eu deixo de agradar o Senhor porque eu quero agradar o meu namorado, a minha namorada. E tenho comportamentos e decisões que não agradam ao Senhor. Talvez seja a minha necessidade de sempre agradar as pessoas e ficar rindo de piada que eu nunca nem deveria ouvir. De ficar replicando mensagens que eu nunca deveria nem receber e nem dar bola para elas. Mas é porque eu quero agradar todo mundo, Senhor. Isso é um Deus na minha vida. É uma necessidade interior de estar sempre bem com todo mundo. Deus, se o Senhor tivesse me livrado daquele evento, eu não teria essa decepção com o Senhor no meu coração. Eu não sei qual é o seu caso, mas Deus sabe. E eu quero pedir que você ore agora. Sabe por quê? Nós podemos ter um início de ano diferente, irmãos. Esse negócio de viver nessa instabilidade emocional, uma hora eu estou muito bem, confiando em Deus, outra hora eu estou desanimado, é porque temos desejado e mantido agradar dois senhores. É impossível, não dá certo. Então abaixe sua cabeça agora e vamos orar. Nós estamos já chegando no final do culto. Agora é a hora da sua resposta, da minha resposta a Deus. É hora de dizermos: Deus, põe o teu holofote, me ilumina, me mostra. Convence o meu pecado, Senhor, convence do mal que está aqui no meu coração. Irmãos, há doenças que às vezes atingem até o corpo, a gente sabe disso, não é verdade? Há doenças que vão enfraquecendo o nosso corpo porque estão na alma. A alma alimenta esses falsos deuses, esses sentimentos, e vão afetando o corpo, vão desanimando, vão endurecendo os ossos, vão endurecendo os músculos, vão enfraquecendo os ossos. Parece que a gente vai secando. Os nossos relacionamentos, a nossa alegria vai diminuindo. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração agora. Não podemos servir a dois senhores. Tome a decisão de rejeitar estas coisas que habitam o coração. Quem sabe você seja uma pessoa que quer agradar a Deus, mas quer servir também os demônios. Você quer se curvar diante de ídolos. Não dá para agradar a Deus e aos ídolos. Hoje é dia de você tomar decisão também. Não terás imagens de escultura perante mim. Talvez esse seja o seu Senhor. E hoje você pode dizer: eu quero o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Eu quero deixar de estar envolvido com culto, com serviço a quem quer que seja um demônio, um espírito maligno, seja um sentimento, uma coisa do coração.
Senhor é capaz de nos libertar, de nos limpar hoje. Eu quero convidar você aí no seu banco. Se você precisa tomar uma decisão no que diz respeito a essa palavra de Jesus, quero convidar você aí mesmo onde você está, a se levantar numa decisão, numa demonstração de um compromisso com Jesus. E você vai dizer: Senhor, eu renuncio esse senhor falso, enganoso que está no meu coração. Fique em pé, onde você está. Eu renuncio a Deus, essa autoconfiança de eu achar que eu posso resolver a minha vida. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio sentimentos contra pessoas. Eu renuncio, Senhor, aquilo que entristece o Teu Espírito Santo em mim. Vamos orar. Oh Deus. Senhor, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, aqui estamos nós. Precisamos ser visitados por essa limpeza de alma, de coração, Senhor. Precisamos ser curados. Precisamos ser libertos. Deus, há amarras que nos prendem, há senhores que querem tomar autoridade na nossa vida. Há pensamentos e sentimentos em nós que não podem conviver com a autoridade, a santidade de Jesus. Nós queremos dizer ao Senhor: toma o lugar único, Senhor. Revela do Teu amor para nós, e que nós podemos ser completos em Ti, e o Teu amor nos faz vencer e sermos vitoriosos sobre qualquer tristeza, qualquer decepção, qualquer ofensa, qualquer circunstância difícil que vivemos no passado, Senhor. Nos faz ver que o Teu amor nos envolve, que o Teu amor cuida de nós. Nós oramos agora, Pai, que o Senhor liberte aqueles que estão sendo amarrados por esses sentimentos e pensamentos, Senhor. Que em nome de Jesus sejam libertos todos aqueles que têm sido derrotados, ó Deus, derrotados. Vem com o Teu poder, Pai, e declara a Tua liberdade sobre nós. E declara a presença única do Senhor Jesus na nossa vida. Oh Deus, nós nos colocamos na Tua presença, nos arrependemos do nosso pecado e pedimos a Tua cura, a Tua vida sobre nós, Senhor, sobre nós. Trata o nosso coração enganoso, Senhor. Deus, se há qualquer resquício de um trono que não é Teu, Senhor, uma autoridade que não é Tua, Senhor, arranca de nós, Pai. Limpa a nossa vida, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Deus, como podemos adorar o Senhor se temos no nosso coração aquilo que não vem do Senhor? Tira de nós, Pai. Dá-nos uma saúde espiritual, dá-nos uma saúde emocional, Senhor. Trata de cada um de nós, Pai. Cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto cantando essa oração. Dá-me mais, Senhor. Say
Recebam a bênção. E o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a graça, a salvação, o perdão do Senhor Jesus, o ensino, o poder, a unção do Espírito Santo estejam com a sua vida e com todos aqueles que amam a Deus, que buscam a Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe.